Eu fiquei pensando qual seria o melhor assunto para fazer um segundo vídeo sobre ferramentas para uso no modelismo e acabei chegando à conclusão que seria interessante fazer um vídeo sobre as limas, porque eu vi muito pouca coisa aí sobre limas em vídeos no YouTube, mesmo em tutoriais, e a lima, ainda que não seja uma ferramenta específica para ser usada em plástico, ela tem uma boa utilidade no modelismo. Então esse vídeo eu vou falar um pouco sobre o uso das limas, os tipos de lima que a gente tem, os tipos de desenho de lima e qual é o uso mais adequado para elas. Para que serve uma lima no modelismo? O uso principal é, por exemplo, se você precisa abrir uma janela num kit, cortar um painel, o acabamento nesse painel, nesse recorte que você precisa fazer, ele é muito mais fácil de fazer com uma lima. E a gente aqui, preciso fazer um parênteses, a gente está falando das chamadas limas agulha ou needle file, como se fala em inglês, que são essas limas mais estreitas aqui, que são limas para, em geral, usadas para joalheria e que se adequam aí ao nosso caso. Então, voltando, quando você precisa abrir um painel, você precisa abrir uma janela, você precisa dar um acabamento numa peça, essas limas aqui são o ideal porque elas conseguem entrar nessas aberturas e dar um acabamento muito bom. Além disso, eu uso também, por exemplo, quando você tem na borda da asa de um kit, você tem o ponto de contato, ele fica na borda da asa e você fica com aquela pontinha ali para tirar, mesmo que você use o alicate, aí sempre fica ainda aí um carocinho ali, a lima é a ferramenta ideal para tirar isso. Por quê? Porque normalmente as lixas que a gente usa, elas são um pouco flexíveis, e quando você tenta aplicar a lixa num ponto, a tendência é que ela deforme um pouco e acabe comendo um pouquinho em volta do ponto. Enquanto que uma lima, por ser de metal e não se deformar, você vai cortar exatamente esse ponto até chegar na peça. Lógico que é preciso ter o cuidado de manter ela sempre plana, porque se você torcer um pouquinho, você vai acabar pegando a borda do plástico, e como a lima ela é um material cortante bastante duro, ela vai acabar machucando ali o seu plástico, vai acabar fazendo uma marca, e aí vai ser uma coisa mais chata de tirar do que o próprio pino. Então ela funciona muito bem desde que você tenha esse cuidado de manter ela sempre plana, sem torcer ela na hora que estiver utilizando. Então basicamente essas são as duas funções básicas da lima, é abrir esses painéis e dar acabamento em pontos pequenos, onde você precisa retirar apenas um pontinho que está, uma protuberânciazinha que está ali no plástico, sem afetar a área em volta. A lima vai cumprir perfeitamente esse papel. Mas nós temos vários tipos de lima. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o tipo de corte da lima. Aqui no Brasil, o que se usa é grão, a palavra grão para definir a lima. Lá fora, eles usam a palavra cut, de corte. Então, como é que você classifica essas limas? Você tem o cut ou grão, ele vai do 00 até o 6. Quanto maior for o número, mais fino é o corte da lima. Na verdade, o que você vai ter é, aqui na lima, eu vou botar uma foto aí comparando uma lima de corte 4 com uma lima comum de corte 0, e o que você vai ver é o seguinte: você vai ter um número de dentes por centímetro quadrado é muito maior na lima de corte de número mais alto. Então ela vai dar um acabamento muito mais fino. Essas limas de corte 4, elas dão um acabamento excepcional, mas vamos então entender. Então a gente tem esse espectro aí, né, que vai do 00 até o 6, mas nem todas essas são fáceis de encontrar. O mais comum é você encontrar as limas 0, as limas de corte 2 e as limas de corte 4. Essas são as que você encontra comercialmente mais fácil. Então a lima de corte 0 ela tem uma quantidade de dentes por centímetro quadrado menor, portanto ela dá um acabamento mais grosseiro. A lima de corte 2, essa já tem um acabamento, já tem um número de dentes
maior por centímetro quadrado, ela dá um acabamento melhor, e a de corte 4, que tem um número maior de dentes por centímetro quadrado, essa vai te dar um acabamento ainda melhor. Ela vai dar um acabamento quase polido. Existe a de corte 6, que eu nunca consegui comprar. Eu tinha muita curiosidade para comprar pelo menos uma para ver como é que é o acabamento dela, porque as de corte 4 já dão um acabamento excelente. E imagino que deve ser com uma lima de corte 6, mas eu até hoje não consegui encontrar. Eu só consegui uma loja na Inglaterra, mas elas custavam muito caro e eu acabei desistindo de comprar, mas um dia ainda vou pegar uma lima dessa só para entender. Bom, essas limas, aproveitando para falar em preço, elas não são baratas, principalmente as de corte 2 e as de corte 4. Uma boa lima de corte 4 deve estar custando aí na faixa de R$90. E uma de corte 2 de boa marca na faixa de R$70, vai depender do desenho da lima, a gente já vai falar sobre isso. Tem duas marcas que são bastante conhecidas e que são consideradas melhores limas desse tipo. Uma é a Valorbe suíça e a outra é a Tomé Feteira portuguesa. São duas marcas muito tradicionais, muito conhecidas, e essas são consideradas, nessas limas tipo agulha, os melhores fabricantes. Existe ainda uma outra marca suíça, que eu até tenho uma delas aqui, mas não é a mesma coisa. Então, se você quiser comprar a melhor dessas limas tipo agulha, procure uma dessas duas marcas, Valorbe ou Tomé Feteira. Essas limas têm vários desenhos. Nós temos aqui, por exemplo, uma lima cilíndrica. Essa aqui, ela é ideal, por exemplo, para você reabrir um furo. Você precisa aumentar o diâmetro do furo. Ela tem uma pontinha fininha aqui. Você pode ir aumentando o diâmetro do furo até ajustar ele do jeito que você quer. Também para lixar algumas coisas que estejam num cantinho de difícil acesso. E vou aproveitar que eu estou com essa lima na mão e falar o seguinte. Essas limas, para serem bem afiadas, elas são de um material bastante duro. E eu já comentei aqui no vídeo sobre alicates que materiais muito duros são muito frágeis. Então, essas limas, elas quebram com muita facilidade. Então, por exemplo, com uma lima dessa aqui, jamais faça esse movimento aqui, tentando forçar ela de alguma forma, porque você vai quebrar a ponta dela imediatamente. Se ela cair no chão e bater com essa pontinha fina aqui, provavelmente vai quebrar também, porque sendo material muito duro, ele não tem nenhuma flexibilidade. Então, essa é um desenho de lima interessante para se ter. Existem vários modelos de desenho, eu vou falar apenas os que eu acho, na minha opinião, que são os mais úteis. Essa aqui é útil por causa dessa possibilidade de você ir reabrindo um furo até o diâmetro que você quer. Essa aqui, que é a chamada meia cana, ela é plana de um lado e abaulada de outro. Então ela faz tanto o acabamento plano, você quer desbastar a peça para que ela fique perfeitamente lisa, ou você pode, dentro de um cantinho que se esteja meio arredondado, você pode dar o acabamento arredondado com essa face aqui da lima. Essa aqui também é uma lima de desenho interessante para usar no modelismo. Uma outra lima também interessante é a triangular. Ela, como o nome diz, né, ela tem 3 faces, é um triângulo isósceles, e ela é boa para você dar acabamento aqui em que você não queira que uma face toque na peça. Então você pode chegar e desbastar um cantinho aqui da peça, um encontro entre duas paredes, e desbastar sem que essa face toque na outra face da peça. Você consegue então, por exemplo, se você está reabrindo ali uma janelinha, você consegue aplainar a janela sem tocar com as duas faces nos outros cantos da peça que você está abrindo. De outra forma, nós temos aqui a lima quadrada, que ela faz exatamente o contrário. Ela é o ideal para você abrir uma peça em que você precise fazer um ângulo de 90 graus certinho,
porque ela vai tocar igualmente nas duas. Se você tiver, vamos dizer, aqui é uma peça aqui, com duas faces, ela vai tocar na parte de baixo, vai tocar na lateral, e você vai então, se você estiver abrindo mais uma vez uma janelinha que você precise que ela tenha ângulos de 90 graus, essa lima aqui é o ideal. Você vai dar o acabamento nos cantos e você vai ter um ângulo de 90 graus perfeitamente desenhado com o uso dessa lima quadrada. Essas aqui são as que eu considero as mais úteis, essas 4 aqui. Você já deve ter reparado que essas limas, elas estão com uma marcação aqui. Por quê? Porque essas que estão com marcação aqui são de corte 4. Normalmente aqui no cabo você encontra o nome e a numeração. Nem todas. Em limas mais vagabundas nem tem essa marcação aqui. Mas isso aqui é chato de você ficar olhando e na hora de você pegar é mais simples fazer uma identificação aqui. Quando eu vou pegar lá na minha... eu coloco elas numa barra imantada e aí eu consigo saber quais são as de corte 4, quais são as outras. Outra que também pode ser usada é a lima plana. Essa aqui eu acho que ela não é nem tão útil, porque essa lima aqui, meia cana, ela faz ao mesmo acabamento, plano, né? E essa aqui, você tem que ter um cuidado a mais, porque ela tem um corte não só nessa face, como ela tem um corte aqui nessa face. Então, por exemplo, se você for abrir um cantinho aqui, você vai estar desbastando a peça aqui embaixo, mas você vai estar também fazendo um desbaste nessa quina aqui. Isso pode acabar abrindo um rasgo na peça num ponto onde não te interessa. Eu já vi algumas dessas limas que tem essa face aqui sem corte, para justamente servir de apoio sem fazer desbaste, mas nessas limas de boa qualidade eu nunca vi nenhuma que tivesse isso. Então essa lima aqui não é tão útil, é melhor você usar uma lima triangular quando você não quer que a peça encoste num dos cantos, ou você usar uma lima quadrada quando você quer que tenha um ângulo de 90 graus no seu corte. Essa aqui serve para, basicamente, para o desbaste daquilo que eu falei, de uma protuberância que você quer tirar e deixar ela plana. Aí ela pode ser um pouco mais útil do que a lima meia cana, porque ela é totalmente plana em toda a extensão, então ela vai te dar um apoio melhor. Você pode usar uma extensão maior da lima. Essa aqui você vai ter que usar uma área menor, porque aqui ela tem essa pontinha e vai estreitar. Por outro lado, essa pontinha aqui, ela te permite trabalhar em rasgos menores. Então, se você quer um conjunto, talvez esse conjunto aqui seja o necessário. Aí você tem outras, tem essa tipo faca, tem essa aqui que ela é meia cana, na verdade ela é 2 canas, né? Ela é ovalizada, ela é arredondada aqui dos 2 lados. Essa aqui eu acho que tem muito pouca utilidade. Eu acho que nunca usei isso aqui, comprei, mas acabei nunca usando, nem é uma também de boa marca. Então, se você quer um conjunto, eu acho que essas aqui seriam as mais indicadas, e você pode acrescentar essa aqui se for achar que é extremamente necessário. Agora vamos falar sobre o que você não deve fazer com essas limas e os cuidados que você deve ter. Então, a primeira coisa é materiais muito moles ou que não estejam endurecidos, você não deve usar. Por exemplo, você vai fazer uma emenda com Super Bonder e vai usar uma lima dessa. Se a Super Bonder, às vezes a parte externa dela já está seca, mas ela por dentro ainda está úmida. Se a Super Bonder pegar aqui, ela vai encher esses rasgos, né, esses cortes aqui da lima, e ela vai perder a utilidade. Você vai precisar tirar isso aqui, e a Super Bonder é chata de tirar aqui. Outro lugar que você não deve usar também é em solda. Em um local onde você aplicou solda, não tenta dar acabamento com a lima, porque a solda vai entrar também nesses rasgos aqui. Eu vou dar um exemplo aqui de uma que eu fiz isso quando eu estava ainda aprendendo a mexer nessas limas.
Deixa eu ver qual é delas aqui. Essa aqui, que ela ainda tem uns restos de solda aqui. Eu acho que, não sei se vai dar para ver aí na câmera, mas ela aqui, ó, tem restos de solda aqui que eu não consigo tirar. Mas mesmo usando no plástico, né, o pozinho do plástico vai acabar entrando aqui nessas reentrâncias. Então, o que você pode usar para limpar? A primeira coisa é uma escova de dentes. Você passa a escova de dentes aqui na lâmina e ela vai tirar os resíduos de plástico que ficarem aqui. Uma outra possibilidade é essa escovinha aqui, que você liga numa ferramenta rotativa, que ela também serve para escovar aqui. Você faz uma retirada até melhor dessa sujeira aqui, desses resíduos que ficarem entranhados na lima. Essa aqui é um material plástico, mas você também tem esse tipo de roda aqui, desse tipo de escova, com um material de latão, fios de latão que dão uma limpeza até melhor, tiram os resíduos mais endurecidos, às vezes até resto de bonder, vai funcionar melhor com esse disco de latão. Eu costumo usar esse aqui mesmo, mas eu estou até procurando um disco de latão que eu ainda não consegui para usar. Outra coisa que eu acabei não falando é: você não deve usar essas limas onde você aplicou tinta, porque na hora que você passar ela na tinta, a tinta vai, com o aquecimento aqui da lima, ela vai acabar entrando aqui também nessas reentrâncias, e aí a lima vai perdendo a função, vai novamente precisar limpar. Uma escova como essa aqui provavelmente não vai tirar essa tinta que ficar presa aqui. Aí você vai precisar de alguma coisa mais potente, como essa escova aqui que está numa ferramenta rotativa, para poder tirar esses resíduos de tinta que eventualmente fica aqui se você usar isso sob tinta. E uma última recomendação é colocar o mínimo possível a sua mão aqui sob a parte de corte da lima, porque a oleosidade da mão ela pode causar oxidação aqui na lâmina e ela perder a capacidade de corte. Isso vai acontecer principalmente nessas lâminas aqui, sem marca, de procedência de qualidade menor, porque o material delas em geral é um material menos nobre. Nessas aqui você dá até para ver, né, pela cor da lâmina, que elas são diferenciadas. Nessas aqui você vai ter menos esse problema. De qualquer maneira, evite sempre tocar o máximo que você puder com a mão na lâmina, para evitar que a oleosidade da mão acabe gerando algum tipo de corrosão aqui na lâmina e ela perca a capacidade de corte, principalmente nessas de corte 4, que são lâminas mais delicadas. Bom, eu acho que isso aí que eu tinha a falar. Eu sei que são ferramentas que não são muito comuns aí no modelismo, mas se você tiver a oportunidade de ter uma lima dessas aqui, principalmente essas aqui de corte 4, você vai ver que são uma mão na roda para determinados acabamentos. Como são ferramentas caras, né, na faixa aí de 90, 100 reais cada uma, então você escolhe aí talvez uma ou duas para iniciar, ver se te atende e depois ver o que você acha que pode ser mais útil para você. Se você tivesse que começar com uma lima só, eu recomendaria começar com essa meia cana aqui, porque ela atende o básico, e talvez com essa circular aqui, e depois a triangular e a quadrada. Com essas 4 aqui você está com tudo praticamente resolvido. E se você usar uma lima como essa aqui, principalmente essas aqui de corte 4, eu tenho algumas aqui de corte 2 também, essas aqui são de corte 2, mas essas de corte 4 aqui fazem uma enorme diferença. Você vai sentir isso na hora de dar o acabamento nas suas peças. Espero que tenha sido útil esse vídeo para falar de uma ferramenta que aí não é muito comum no modelismo, mas que em determinadas situações vai ser uma mão na roda.